Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciando a nossa preparação desta manhã, elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Ele por este dia, por este momento, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E assim, amorosamente, vamos à prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciando a nossa leitura. Hoje nós vamos ler o livro Horizontes da Fala. Esse livro foi escrito por João Nunes Maia e pelo espírito Miramis. E a mensagem fala o colóquio e a vida. Só antes de iniciar, vamos esclarecer o que é colóquio, né? Colóquio é como se fosse reunião entre duas pessoas ou mais, ou uma conversa, né, discutindo sobre determinado tema, sobre determinada situação. Não existe vida sem intercâmbio e as permutas são incessantes em todos os reinos da criação. No que tange ao homem, os valores que se renovam são imensuráveis, constituindo a própria vida. Quando falamos, estamos doando alguma coisa aos que nos ouvem, e quando ouvimos, retribuímos a quem se dirige a nós. O que sentimos pela sua fala? É grandiosa essa transfusão de ideias e com ela se operam fluidos imponderáveis, de acordo com os sentimentos de quem a exercita. Nesse enleio se ajustam pensamentos e intenções de espíritos desencarnados da mesma faixa dos assuntos, matizando a atmosfera a cada um com o magnetismo correspondente à disposição íntima individual. O assunto em que tocamos e os nossos ideais mais profundos criam em torno de nós um campo de força capaz de coligir ideias e assuntos ao mesmo teor, como também servem de alimento a entidades espirituais que vibram na mesma dimensão. Então, só para esclarecer esse trecho que foi lido, então quando estamos numa reunião entre uma ou duas ou mais pessoas, quando estamos conversando, estamos falando, o que eu falo, ele impacta em quem está me ouvindo. E quem está ouvindo, o pensamento, o sentimento dele com aquilo que ele ouviu, também vai impactar em mim. E a nossa fala vai também assimilar, vai de encontro à faixa vibratória de espíritos desencarnados. Então, quando nós estamos pensando e falando, nós estamos atraindo espíritos da mesma forma, dos mesmos pensamentos, das mesmas vibrações. Por isso que sempre quando a gente lê o Evangelho ou lê livros espíritas, né, de diversos temas, é sempre nos mostrando que a gente precisa cuidar da nossa fala, cuidar dos nossos pensamentos, porque nós estaremos atraindo espíritos encarnados e desencarnados da mesma faixa vibratória. Então, se eu quero estar bem, eu preciso falar coisas boas.
coisas positivas, assuntos elevados. Mas se eu utilizar o meu tempo, a minha fala, os meus pensamentos e os meus sentimentos com coisa negativa, com coisas relacionadas ao mal, à violência, à maldade, eu também vou estar atraindo espíritos e pessoas com essa faixa vibratória. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Continuando, o grande empenho do Cristo é a nossa maior alegria e a transformação do homem é o cultivo dos dons que Deus dotou. É o evangelho vivido, passo a passo, nas lides de cada dia. Não há vida sem colóquio, ou seja, não há vida sem essa troca, né? Essa troca da fala, dos pensamentos, de estarmos reunidos uns com os outros. Nem colóquio sem vida. E tudo se encadeia pela vontade de Deus, que por amor aos seus filhos, deixou uma parte para ser feita por nós. E se descuidarmos, responderemos pelas consequências. Ou seja, se a gente descuidar da nossa fala, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, nós vamos responder pelas consequências que a nossa fala vai estar impactando no ambiente, nas pessoas com quem nós estamos reunidos. Observemos a nossa responsabilidade ao conhecermos Jesus e quando declaramos que o amamos de todo o coração. Essa passagem está em João 14, 24. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E prossegue. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Guardar a palavra do Mestre e amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é usar as mesmas palavras nas nossas conversações, é pensar e viver bem. Achar que isso é impossível é criar barreira à nossa evolução. Então, utilizar as palavras, né, que Jesus nos ensina no Evangelho e achar que isso é muito difícil, que é complicado a gente pôr em prática, é criar barreira, né, para a nossa evolução, porque o Evangelho, o propósito do Evangelho de Jesus, ele é um só, é o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução, é o nosso bem. Ele é todo voltado para o amor, para a bondade. E se a gente acha que está muito difícil, que é difícil pôr em prática, então nós mesmos estamos criando barreiras para a nossa evolução. Então, que tenhamos, né, a consciência e a responsabilidade de praticar esse evangelho. Comecemos hoje, nesse instante, a luta em nós, a luta com nós mesmos, vigiando o que vamos falar. Em pouco tempo, notaremos uma modificação gradativa e atuante no nosso modo de ser. Se alguém por descuido te ferir, não faças o mesmo, e nem penses em resposta que transformem o ambiente em vingança. Se alguém usar o dom de falar projetando em ti a maledicência, não sejas influenciado por ele. Esquece as injúrias, abençoando o caluniador com o perdão. E, se possível, ora por ele, para que possas criar em torno de ti uma defesa espiritual de amor, aquele amor universal, apanágio de todos os seres evoluídos. Então,
essa é a recomendação, que nós possamos cuidar de nós mesmos, que nós possamos auxiliar o outro, abençoando, orando, buscando não levar em conta, às vezes, determinadas falas que não vai ser construtiva para o nosso interior, para a nossa vida. Então vamos tentar auxiliar essa pessoa que muitas vezes pode estar um pouco envolvido em coisas negativas e não pensa na hora de falar ou de agir. E não vamos deixar-nos nos envolver com essas atitudes que não vão nos fazer crescer como espíritos, né? Que nós possamos ter esta consciência e esta responsabilidade de ficar vigilantes, orar e abençoar sempre que for necessário. Que Jesus abençoe a todos, muita paz e muita luz. Gratidão.